Em Omniverse, conhecemos algumas versões alternativas do multiverso do Ben, que não tiveram suas histórias contadas e os seus universos totalmente explorados, mas ainda assim, a aparição deles na série acabou chamando muito a nossa atenção, pois a gente ficou curioso sobre novas versões alternativas do multiverso do Ben. Porém, com o fim da série de Omniverse e com o início do reboot, a gente perdeu totalmente as esperanças de conhecer um pouco mais do multiverso do Ben. Mas, para nossa felicidade, foram confirmadas algumas novas versões do multiverso do Ben. Então, no vídeo de hoje, eu vou destacar para vocês novos Bens alternativos confirmados que existem no multiverso do Ben. Mas, antes de pro vídeo, já sabe, já clica no botão like. Se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de stories aqui no canal. Então, sem mais assunto, sem demora, bora pro vídeo! Bom, antes de eu falar aqui para vocês dessas novas versões alternativas do multiverso do Ben, é bom deixar algumas coisas bem claras aqui no início do vídeo para vocês. A gente não tem nenhuma arte oficial dessas novas versões alternativas do multiverso do Ben. Então vou destacar para vocês fanarts criadas pelos fãs, baseadas nas informações que a gente tem de cada Ben alternativo que vai aparecer aqui no vídeo. E também vou destacar que essas novas versões alternativas foram confirmadas por Derek D. White, o diretor de artes da série de Ben 10, para quem não conhece. E também vou destacar que ele fez publicações falando dessas versões alternativas, destacando a existência delas. Mas ainda assim tem alguns bens alternativos que não vai aparecer a publicação onde Derek D. White falou delas. Mas ainda assim, todas as versões alternativas que eu vou falar aqui para vocês são confirmadas sim que existem. E também outra informação importante é que a gente só tem informações muito rasas desses multiversos. Então às vezes eu posso falar do universo alternativo ou do próprio bem alternativo em si durante o vídeo aqui. Então agora que eu destaquei essas informações importantes aqui para vocês, vamos falar desses novos bens alternativos. Bom, o primeiro novo universo alternativo confirmado que existe no multiverso do Ben é um universo alternativo onde os Skeksis se tornou do bem e decidiu ajudar o Ben, transformado em fantasmático. Basicamente, a gente não tem muita informação sobre a história desse universo e também o porquê dos Skeksis ser do bem. Mas o que a gente pode presumir é que os Skeksis desse universo decidiu não escapar do Omnitrix, e quando o Ben se transforma em fantasmático, às vezes os Skeksis tomam conta da mente dele para orientar ele no campo de batalha, sabe? Às vezes o Ben comandando o corpo dos Skeksis e outras vezes o Ben não comandando, sabe? Deixando os Skeksis ajudar ele. E como vocês podem estar vendo aí através dessas fanarts, esse seria o bem alternativo desse universo. Realmente eu gostei pra caramba dessas fanarts, mas ainda assim a confirmação desse universo alternativo me deixa um pouco intrigado, pois no universo original a gente vê que os Skeksis e o Ben não tem nada compatível e não se dão nada bem. Então realmente existe um universo alternativo onde um dos maiores vilões do Ben se une a ele. Realmente me chama muita atenção, e como eu disse, a gente não sabe como é a história desse universo, então é muito rasa a informação que a gente tem. Mas a gente só sabe que existe esse universo alternativo e pronto. E bom, agora falando de outro novo universo alternativo do multiverso do Ben, é confirmado que existe um universo alternativo onde uma garota encontrou o Omnitrix no lugar do Ben. O nome dessa garota é Irene e ela possui 13 anos. E como vocês podem estar vendo aí através dessa fanart, assim seria a Irene 13. E é destacado que essa garota é absurdamente boa. Ela é uma pessoa do bem que busca fazer muitas coisas boas. Então basicamente ela é uma versão alternativa do lado do bem. E como vocês podem estar vendo aí, ela possui uma tonalidade roxa, pois é destacado por Derek D. White que essa personagem só consegue se transformar nos alienígenas que vivem no sistema Eno, que é onde os Skeksis, o Frankenstein, Blitzwolf, Múmia e vários outros monstros da temática Halloween, digamos assim, vivem. E realmente essa informação acabou chamando muito a minha atenção, pois eu fiquei curioso em saber o porquê dela ser tão limitada assim com relação aos seus alienígenas. E também ela é um paralelo, digamos assim, do B-23, devido que ela e ele possuem a mesma idade. E também ela é um paralelo do Benzarro, que só utiliza alienígenas desse sistema, como a gente viu na própria série em si. Enfim, essa é uma das versões alternativas que mais me chamaram a atenção com relação aos novos bens alternativos.
E bom, agora falando de outro novo universo alternativo, é confirmado que existe um universo alternativo dos gêneros opostos. Basicamente é o seguinte: os personagens que vocês conhecem como homens no universo original, como por exemplo o Ben, o Kevin, o Hulk e os outros personagens, nesse universo são garotas. E as garotas do universo original viraram garotos nesse universo. E a protagonista desse universo é conhecida como Brenda 10. E como vocês podem estar vendo aí, através dessa fanart, assim seria o time principal nesse universo. A Gwen sendo garoto, então ela tá namorando a Kevin. É até estranho falar isso. Também tem o Hulk versão mulher e temos a nossa Brenda. Agora falando dessa Brenda em específico, quando eu tava pesquisando fanart sobre essa garota aí, realmente eu me deparei com muitas coisas relacionado a esse universo alternativo. Basicamente, os fãs de Ben 10 gostaram de saber disso e criaram fanarts interessantes demais dos seus alienígenas e tudo mais. Enfim, a galera se exaltou muito com relação à existência desse universo alternativo. Mas ainda assim, eu gostei e achei interessante, sabe? Trocar os gêneros dos nossos personagens principais do nosso universo alternativo. E realmente seria interessante conhecer outros personagens, sabe? Eu só encontrei fanarts destacando o time principal. Não encontrei nenhuma fanart mostrando como seria o Vomax versão mulher, o Azimuth versão mulher. Mas um bônus aqui para vocês, tem fanart do Albedo versão Brenda, como vocês podem estar vendo aí. Para a felicidade de vocês que amam muito esse personagem, não é mesmo? E bom, saindo desse universo alternativo dos gêneros opostos, que é muito interessante, se vocês quiserem saber mais, pode pesquisar aí que vocês vão encontrar mais fanarts relacionados a Brenda. Vamos falar de um Ben alternativo que é confirmado que existe, que é o Ben 100. Basicamente é o Ben com 20 anos de idade. E como vocês podem estar vendo aí através dessas fanarts, assim seria o Ben na sua versão de 20 anos. Ele já possuindo uma versão diferente do Omnitrix, e é a partir desse momento que ele tem que ditar sua vida, basicamente, sabe? Escolher a direção da sua vida. Se ele vai se tornar um Ion através das suas ações, ele pode se tornar alguém maléfico, buscar vingança ou qualquer outra coisa. Mas ele também pode se tornar uma pessoa do bem. E também, como se trata de um Ben de 20 anos, é provável que ele faça alguma coisa nova, sabe? Crie um novo Omnitrix ou algo parecido. Enfim, essa é a idade que ele pode ditar o seu futuro, já que todos os Ben 10.000 que a gente conhece durante as 3 séries de Ben 10, eles possuem Omnitrix diferentes. Então provavelmente é a partir dos 20 anos que o Ben faz essa sua mudança no Omnitrix. A gente não sabe a história sobre esse Ben aí de 20 anos e também como funciona esse universo. É apenas confirmado que existe esse Ben 100. E bom, agora falando de outro portador do Omnitrix alternativo, é confirmado que existe um universo alternativo onde o Azimuth é o portador do Omnitrix, sabe? Não enviou o Omnitrix para a Terra e para mais ninguém. Ele decidiu usar o Omnitrix. Realmente é até interessante parar para pensar nisso. O Azimuth utilizando o Omnitrix e decidindo espalhar a paz por todo o universo. Infelizmente eu não consegui achar nenhuma fanart para representar como seria o Azimuth e o Omnitrix, sabe? Eu encontrei muita fanart que não tem nada a ver, como vocês podem estar vendo aí. Mas a história desse portador do Omnitrix é um tanto quanto interessante demais. Pois é dito que esse Azimuth, portador do Omnitrix, é de um universo onde tudo deu errado. Basicamente tudo aconteceu errado e muitas outras coisas, sabe? Simplesmente nada saiu de bom nesse universo. E é dito que o Azimuth acabou voltando no tempo e entregando seu Omnitrix para sua versão mais jovem, buscando mudar o futuro e buscando, sabe, ter um destino bondoso. E bom, sabendo dessa história terrível sobre o universo alternativo do Azimuth, os fãs teorizam que isso possa ter a ver com Vilgax, que ele possa ter bolado algum plano para dominar o universo, ou alguma outra coisa de ruim aconteceu nesse universo. A espada Escalon, qualquer outra coisa, a gente não sabe. Simplesmente nada deu certo nesse universo, pelo que é dito. Enfim, né? O Azimuth está destinado a sofrer, o coitado. Criou a espada Escalon no universo original, deu errado. O Azimuth no universo 23 criou o Omnitrix, mas o Ben 23, por não ter a presença do Vomax, considerou todos os alienígenas inimigos. O Azimuth desse universo basicamente deu tudo de ruim para ele. Deu até dó falar desse universo alternativo aqui para vocês.
E bom, saindo desse novo universo triste que a gente acabou de conhecer com relação ao nosso pobre Azimuth, é confirmado que existe um universo alternativo onde o Ben é o usuário do Nimitix. Só que nesse universo alternativo ele acabou perdendo a consciência devido que o Nimitix deve ser usado em seres irracionais devido ao que está armazenado dentro dele. E a gente não sabe o porquê do Ben, nesse universo alternativo, utilizar o Nimitix. Como vocês podem estar vendo aí através dessa fanart que eu consegui encontrar para destacar esse universo. Mas a teoria mais aceita, criada pelos fãs e a que mais faz sentido, é que aos 11 anos de idade, o Ben foi sequestrado pelo Kyber e o Dr. Psicobos. E no lugar do Phil, como acontece no universo original, o nosso garoto Ben passou por experimentos. Basicamente ele não encontrou o Omnitrix nesse universo e pode ter se tornado alvo do Kyber, sem possuir o Omnitrix. E agora ele age feito o Phil, só que o Nimitix está no seu corpo. Então é interessante parar para pensar nesse universo alternativo e o quanto a vida do Ben pode ter mudado a partir desse evento, dele não encontrar o Omnitrix, mas ele se tornar alvo do Kyber mesmo assim. Realmente eu queria entender um pouco mais desse universo alternativo. A gente só sabe essa informação do Ben ser usuário do Nimitix. E bom, outra nova versão alternativa do multiverso do Ben que é confirmada que existe é o Ben soviético. A gente não encontrou nenhuma fanart para mostrar como seria o Ben soviético e também o tempo que ele nasceu. Provavelmente é próximo da Segunda Guerra Mundial, já que isso estava em alta quando a gente lê a história e tudo mais. A gente não sabe o porquê do Ben seguir esse caminho e se ele possui o Omnitrix ou não. É apenas destacado que existe o Ben soviético. E isso é uma clara referência à história do Superman, onde o Superman caiu bem próximo do país da Rússia e acabou sendo abrigado pelos russos e conhecendo a União Soviética e tudo mais, se tornando comunista. E essa história, já que Derek tem o costume de ler histórias de super-heróis da DC e da Marvel, e eu já li essa história do Superman e achei muito interessante. Tem até uma animação onde o Coringa mata a esposa do Superman e o Superman acaba se tornando um ditador no planeta Terra. Então basicamente esse universo alternativo do Ben soviético foi uma clara referência a essas duas histórias do Superman, onde ele se tornou soviético e ditador. Então a gente pode considerar isso uma referência, pois a gente não tem nenhuma história desse universo alternativo e nem nada sobre esse Ben alternativo e até mesmo uma fanart. Não foi criada nada desse Ben alternativo, mas a existência dele é até que bem interessante para a gente, não é mesmo? E bom, agora falando de outra versão alternativa do Ben, é confirmada que existe uma versão cowboy faroeste do Ben. Como vocês podem estar vendo aí, é através dessa fanart, sabe? Sendo uma clara referência àqueles filmes de faroeste que aconteceu muito lá nos Estados Unidos e há muito tempo atrás, sendo uma clara referência a esse tempo e também a esses filmes. E é até interessante parar para pensar nisso, pois a gente pode imaginar que a Terra não avançou tanto assim na sua história e o Azimuth acabou lançando o Omnitrix na Terra muito cedo, então o Ben pode ter acabado encontrando o Omnitrix. E essa é uma das novas versões alternativas que eu mais gostei de saber, pois o design criado pelos fãs é interessante, imaginando a animação do Ben chegando até o Ben original dizendo que é o xerife da cidade e tudo mais, e que para entrar na cidade dele tem que passar por tal coisa, conhecer o xerife e andar na lei. Seria interessante demais. Eu já cheguei a assistir muito filme de faroeste e também sei muito bem como funciona essa coisa de xerife. Então, ao meu ver, é uma nova versão alternativa muito interessante que poderia ter aparecido na série, mas como a série acabou, não é mesmo? E bom, por fim, outra nova versão alternativa confirmada que existe no universo do Ben é o Ben da pré-história, da era paleolítica, como vocês podem estar vendo aí através dessa fanart. Mas a forma que foi confirmado esse universo alternativo é muito interessante, pois primeiramente foi criada as fanart pelos fãs, sabe? Os fãs desenvolveram essa fanart aí do Ben da pré-história e tudo mais. Foi então que apareceu Derek White e confirmou a existência, tornando essas fanart aí do Ben da pré-história oficial. E eu até criei uma teoria para tentar entender o porquê da história do Ben nesse universo alternativo ainda está ligada à pré-história. Eu acredito que nesse universo alternativo o meteoro nunca tenha caído na Terra e extinguindo os dinossauros. Mas a humanidade no tempo dos dinossauros, digamos assim, já existia nesse universo. Então com a existência dos dinossauros e dos humanos, os humanos não puderam avançar tanto assim. Mas agora que o Ben Tennyson desse universo encontrou o Omnitrix, ele pode bater de frente com as feras desse mundo. E realmente poderia ser interessante se a história fosse desse jeito aqui, como eu destaquei para vocês através dessa teoria que eu criei aqui para vocês.
E bom, essas são todas as novas versões alternativas confirmadas que existem no multiverso do Bam em Omniverse, mas que não apareceram na série. E como a gente tá aqui no final do vídeo, eu vou destacar para vocês fanarts criadas pelos fãs de Bams alternativos, pois assim como aconteceu com o Bam da pré-história, eles podem ser confirmados que existem. Então se prepara aí porque realmente são fanart muito interessante e muito bem criada. Existe essa fanart aí do Bam da era egípcia, gostei pra caramba, muito ligado ao ouro e também a maquiagem dele. Existe o Bam da era pirata, como vocês podem estar vendo aí. Me lembrou muito One Piece, muito interessante essa fanart aí. Existe também o Bam estilo steampunk aí da área steampunk, muito interessante também. Essa coloração dourada, essa roupa sofisticada dele usando. E também ser um pouco mais velho, sabe? Passando um ar de maturidade. Sendo a melhor fanart, ao meu ver, de todas que eu estou apresentando aqui para vocês. Também existe uma fanart do Bam que existe na Antártida, basicamente, aí como vocês podem estar vendo. Ou que vive em lugares frios. Também existe uma fanart do Bam Lee aí, basicamente o Bruce Lee e o Bam unido. Existe o Bam indiano. Existe a fanart do Bam da era nórdica do tempo do Thor. Existe o Bam da era romana. E por fim, existe a fanart do Bam havaiano, como vocês podem estar vendo aí. Mas a fanart que eu mais quero destacar aqui para vocês e que mais me representa é a união do Bam e do Midoriya, já que são dois personagens que eu amo muito e eu uso o Midoriya como foto de perfil e comento sobre o Bam aqui no canal. Então, realmente é basicamente uma homenagem ao meu canal e como vocês podem estar vendo, é basicamente uma ilustração de como seria a união dos meus dois personagens favoritos. E eu gostei pra caramba dessa última, sendo a melhor, na minha opinião, criada pelos fãs, já que me representa muito. Mas enfim, galera, chegando ao final do vídeo com o canal, deixa um comentário aí. O que vocês acharam de cada uma dessas novas versões alternativas confirmadas que existem no multiverso do Bam em Omniverse? Realmente destacando a minha sincera opinião aqui para vocês, os fãs estão de parabéns, já que a gente tem informações muito rasas com relação a essas novas versões alternativas. Mas a fanart dos fãs fez a gente entender o que Derek D. White estava querendo dizer através das suas publicações e confirmações desses bens alternativos. Então, graças aos fãs, a gente conseguiu entender melhor como funcionam essas novas versões alternativas. E cada uma das fanarts estavam bem feitas, destacando cada um desses universos alternativos. E eu achei interessante cada uma e parabenizo os fãs de Ben 10. Além de que os fãs também criaram versões alternativas do Bam. Então a qualquer momento elas podem ser confirmadas ou não por outra pessoa, já que Derek infelizmente já não está mais entre nós. Mas ainda assim ele fez um ótimo trabalho e a gente continua aqui. Enfim, cada uma dessas versões alternativas que eu destaquei aqui para vocês foram muito interessantes, até mesmo as que não foram confirmadas da própria série em si. Mas ainda assim, pela criatividade dos fãs que ajudou a gente a entender como funcionam esses universos alternativos, graças a essas informações muito rasas que a gente tem, a gente compreendeu melhor o que o Derek quis transmitir para a gente graças aos fãs. Então, graças aos fãs a gente conseguiu compreender melhor e cada um deles estão de parabéns. Enfim, deixem suas opiniões aí porque realmente eu quero saber muito o lado de vocês agora. Mas enfim, galera, chegando ao final do vídeo com o canal, espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostaram, já clica no botão like. Se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar update de stuffs aqui no canal. É isso, galera. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.